Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos. É a terceira vez que eu tento começar esse vídeo, mas alguns problemas técnicos e espirituais me impedem de continuar. Mas espero que dessa vez o Espírito Santo me ajude a desenvolver aquilo que ele quer que falemos no dia de hoje. O tema é legal. Ele fala sobre um homem que tinha uma vinha. Era uma vinha muito bonita. Eu não sei se você já teve a experiência de ver em Portugal ou na Espanha, eu não sei, no Brasil, uma vinha, uma plantação de uvas. É uma coisa muito bonita, e principalmente uma vinha florida. Só que o Jesus me mostrou, na sua palavra, na Bíblia, um homem que tinha uma vinha, e nessa vinha tinha espinhos por todas as partes. Nessa vinha, o chão estava cheio de ervas daninhas. Ele me mostrou que os muros que cercavam a vinha estava em ruínas. Ou seja, uma vinha, ao invés de ter uva, tinha espinhos. Uma vinha que ao invés de ter no chão adubo para fertilizar essas uvas, essas videiras, tinha ervas daninhas. Uma vinha que ao invés de ter um muro de proteção, estava totalmente vulnerável, totalmente com falta de segurança. Ou seja, esse homem tinha algo que muitos não tinham. Ou seja, ele tinha uma vinha, ele tinha um terreno, ele tinha a possibilidade de cultivar e obter lucros dessa situação. Essa vinha, ela não era cuidada por esse homem. Ou seja, tem muita gente que gostaria de ter uma vinha porque a partir de algo que ele tinha, lhe produziria uma situação de vida melhor. E a outra coisa interessante é que ele não estava percebendo que tudo estava saindo das suas mãos. Então, em cima dessa história, eu pude observar, eu pude pensar, eu pude olhar e eu aprendi uma lição. Sabe qual é a lição? A lição é o seguinte: a lição é que todo preguiçoso, toda pessoa sem juízo, tem na sua mão uma vinha, tem na sua mão algo precioso, que todos gostariam de ter, mas ele não toma o mínimo cuidado. E o que acontece? A necessidade, a pobreza e a miséria vêm rapidamente sobre a pessoa preguiçosa, sobre a pessoa sem juízo. E aparece quando você menos espera a necessidade, a miséria e a pobreza. E elas vêm, você não vê chegar, e quando elas vêm juntas, essas três situações, com uma vontade de destruir tudo. E nesse contexto todo que eu pude aprender, eu pude ver na Bíblia que esse homem, que tinha algo que eu e você queríamos ter e não temos, que não cuidava, que deixou desaperceber, que estava perdendo tudo aquilo que ele tinha de tão valoroso na sua mão, ele tinha algumas características. Ele dizia assim: eu vou dormir mais um pouquinho. Não tenho, eu tenho tempo, tá tudo tranquilo. Eu vou descansar, eu estou muito cansado. Depois eu faço isso. Ninguém está vendo mesmo? Eu vou deixar a vinha como está. Ou seja, o preguiçoso tem essas atitudes. Sempre ele tem uma desculpa. Mas junto com isso, a Bíblia diz que ele tem uma característica. O preguiçoso, ele sempre se acha o mais sábio de todo mundo. Ele sabe que está tudo no controle dele. E a Bíblia me mostrou hoje que esse homem tinha uma vinha que não tinha mais fruto, que o muro estava destruído, e o que acontecia? As ervas daninhas estavam comendo aquilo que ele tinha de bom. Talvez se eu e você hoje estamos sendo como esse homem, um homem preguiçoso, de cuidar daquilo que todos gostariam de ter, de zelar daquilo que todos gostariam de ter e que não têm e que nós temos, o que vai acontecer? Você acha que está no controle, mas você não está no controle. A miséria, a pobreza e a necessidade está chegando. O homem preguiçoso tem uma imaginação tremenda para o mal. Ele diz assim: eu não vou fazer isso porque ali fora tem um leão. Ele vai me pegar, então vou ficar aqui, tranquilo, na minha casa. Eu não vou mudar, eu não tenho que mudar nada. Eu vou ficar quietinho porque senão o mal vai me atingir. A outra coisa que o preguiçoso faz, que a Bíblia me mostrou, é incrível. O preguiçoso deixa o telhado da sua casa cair sobre a sua cabeça, deixa ter goteiras na sua casa, mas ele não muda a situação. Eu conheço pessoas que viveram anos e anos nas mesmas casas, as casas caindo aos pedaços e eles lá dentro achando que estava tudo normal.
O grande problema é que o mentiroso é um sonhador, o preguiçoso ele é um sonhador, ele acredita nas mentiras do diabo. Ele sonha muito, ele acha que vai conseguir. São pessoas que ficam achando que as coisas vão mudar, que a sua vinha vai melhorar, que vai aparecer do céu alguma coisa sobrenatural e que vai cuidar das ervas daninhas e que o muro em ruínas vai ser arrumado e que ele não tem que fazer nada. E infelizmente o Espírito Santo nos dá um aviso. Ele nos avisa a mim e a você se nós estamos sendo preguiçosos ou sem juízos. Ele diz assim: ei, preguiçoso, seja sábio. Até quando você vai ficar dormindo? Ô, meu irmão, minha irmã, talvez você está tendo algo na sua mão que você não tem cuidado. Talvez você tenha uma vida que você não está cuidando dessa vida. Talvez a sua vinha está cheia de ervas daninhas e você não é capaz nem de tirar as ervas daninhas da sua vida. Talvez os muros estão caindo e você está achando que você está protegido. E a Bíblia diz: ô sábio, até quando você vai ficar dormindo? Sabe o seu próprio entendimento. Porque a Bíblia diz assim: ei, pare de sonhar. Assim você não vai conseguir nada. Tudo que você tem vai acabar. Olhe o exemplo da formiga. Todo mundo conhece esse exemplo. A formiga não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante. A formiga não é como o preguiçoso. Ela trabalha sem parar para aproveitar e ela sabe usar aquilo que ela produz diariamente. E ainda tem outra coisa. A formiga guarda o pouco para o dia mau. Ou seja, quando você não é preguiçoso, quando você cuida da sua vinha, quando você tira as ervas daninhas da sua vida, quando você cuida dos muros de proteção da sua vinha, quando você não é preguiçoso, a Bíblia diz que você vai estar amplamente satisfeito. Mas aí acontece um grande problema do mundo espiritual que eu queria te contar e talvez você não saiba. Satanás conhece a Bíblia melhor que eu e que você. E ele conhece tanto a Bíblia que ele diz assim, ele usa um versículo bíblico que diz assim: de que adianta levantar cedo? De que adianta trabalhar muito se o Senhor não edificar a obra? Ou seja, ele usa algo para que você tenha uma fé irresponsável. Esse versículo diz que você não fala que você não tem que trabalhar. Esse versículo não fala que você tem que ficar esperando as coisas cair do céu. Esse versículo fala que se você pode trabalhar, você pode levantar cedo, mas se o Senhor não edificar a casa, ou seja, você tem que fazer tudo, levantar cedo, trabalhar, lutar, se esforçar, não ser preguiçoso e ter em mente que o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Satanás, ele está querendo mentir para que você tenha uma fé irresponsável. Muita gente tem relações sentimentais, relações profissionais, diz: não, eu vou só orar que o Senhor vai mudar essa situação. Não vai mudar essa situação. O Senhor está com você desde que você não seja preguiçoso, preguiçosa. Pare de reclamar, pare de fazer. A Bíblia deixa clara que essa mentira dessa fé irresponsável não é verdade e eu vou te colocar alguns argumentos. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, então não coma. Aquele que não trabalha, não coma. Ou seja, você tem que trabalhar pelo fruto do seu dia a dia, você tem que trabalhar pelo teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, você tem que trabalhar para se esforçar, para conseguir as coisas melhores, sempre acreditando que o Senhor vai edificar, sempre fazendo aquilo que o Senhor quer. Paulo diz que ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado para ninguém. A Bíblia deixa claro: nem de graça ele comia o pão das pessoas. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que trabalhar e trabalhar duro para ser um exemplo para as pessoas. Hoje é o dia do aniversário do meu genro e ele saiu para trabalhar. Muita gente fala: no dia do aniversário, sim, no dia do aniversário, está lá trabalhando. Por quê? Porque o Senhor vai edificar, o Senhor vai ver que ele não está deixando a vinha desamparada, não está deixando a vinha sem proteção. Então nós temos que entender que a Bíblia diz algo tremendo sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela que cuida da sua família, que trabalha pela sua família e ainda busca fora o sustento para ajudar a sua família, ajudar o seu marido. A mulher virtuosa trabalhava muito. Não existe preguiça na Bíblia. Não existem homens e mulheres preguiçosos na Bíblia.
Você tem que ser um servo e ser um servo fiel, porque Deus tem entregado na sua vida, na minha vida, uma vinha, que é a nossa vida, que é a nossa família, que é a nossa esposa, que é o nosso marido, que são os nossos filhos. Nós temos que lutar para cuidar da nossa vida e trabalhar duro para sustentar a nossa família, trabalhar duro para que a gente possa depois aproveitar o fruto do trabalho e curtir, aproveitar a vida com a nossa família, que isso é um dom de Deus. Ou seja, o Senhor quer que eu e você sejamos um mordomo fiel, porque se eu e você não formos fiéis no pouco que o Senhor está nos dando, Ele não vai nos dar o muito. Então nós temos que aprender que mordomo não é aquele que vive de mordomia, mordomo é aquele que administra, que serve, que é um dispenseiro de uma bênção de Deus. E Deus nos está fazendo servo, nos está fazendo mordomos para que a gente aprenda a ter a mordomia do céu. A mordomia do céu são as bênçãos celestiais que Ele vai determinar sobre nós, porque mordomia é muito confundido e alguns dicionários dizem que a mordomia é viver uma vida sem esforço. Você não vai conseguir viver uma vida sem esforço, sabe por quê? Desde o princípio, o Senhor disse ao homem, desde quando o pecado entrou no mundo, você vai trabalhar duro com o suor do seu rosto. Ou seja, nós temos que trabalhar duro, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que lutar pela nossa vida, lutar pela nossa família, lutar pela nossa fé, não deixar com que a fé se esmoreça. E para isso você tem que se esforçar, você tem que ler a Bíblia, você tem que cuidar sempre de ser um bom mordomo. A Bíblia diz que eu e você temos que ser astutos sempre, buscar uma saída. Ela diz que nós temos que ser dignos de confiança. A Bíblia diz que nós temos que servir sempre. Ou seja, você e eu temos que entender que o melhor da nossa vida é isso, é trabalhar, porque quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos, nós vamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, porque Ele está vendo que nós estamos sendo servos muito bons e servos fiéis. Por isso, às vezes, nós achamos, eu não quero mais investir nesse relacionamento, eu não quero investir mais nesse trabalho, ninguém está vendo, tem tempo, deixa para lá. Não seja um preguiçoso, não seja uma pessoa sem juízo, invista. E sabe de uma coisa? A Bíblia deixa muito claro, não conviva, presta bem atenção, não conviva com pessoas preguiçosas, não conviva com pessoas que não querem se esforçar para conquistar, não conviva, porque a preguiça pega e a preguiça te leva a um sono profundo. A preguiça te deixa num sono profundo no qual até mesmo o telhado da sua casa está caindo. As goteiras estão te molhando e você não sai dessa posição. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse sono profundo, perdendo a vinha? O Senhor está falando, ei, vocês estão perdendo a vinha. Acordem, deixem de ser preguiçosos, busquem o Senhor. As demais coisas Ele vai acrescentar, mas não esqueça, trabalhe duro para ter aquilo que Ele te deu como ser um bom dispenseiro. Não esqueça, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, no muito eu vou te ajudar. Só isso que o Senhor quer falar com você hoje, que eu e você nos esforcemos cada vez mais e não esquecendo aquilo que diz a Bíblia, que o reino de Deus é conquistado também com esforço. Não pense você que ficar sentado esperando que as coisas caiam vão te trazer bênção. Não. O Senhor vai edificar a vida daqueles que duram o trabalho. Trabalhe duro, lute por aquilo que você tem, zele por aquilo que você tem. E um recadinho que Deus falou muito no meu coração. Muitos queriam ter o que você não tem, que você tem, e você não tem cuidado daquilo que você tem. Acorde, desperta você que dorme. Até quando vai ficar dormindo, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa entender essa palavra e seja fiel no pouco, que Ele vai te edificar sempre no muito. Deus te abençoe.